O que você vai ser quando crescer? Esta é uma pergunta que ouvimos muito no decorrer da nossa infância e ela vem carregada de muito sentimento e de muita emoção. Mas a grande verdade é que quando nos tornamos adultos, deixamos de lado muitos dos nossos sonhos, das nossas metas e dos nossos projetos. Quantas vezes você deixou de lado algo que você sonhou porque você não recebeu o apoio que necessitava? Quantas vezes você teve medo de errar e por isso desistiu dos seus projetos? Ou ainda, quantas e quantas vezes você se sentiu incapaz de realizar os seus sonhos? Hoje eu quero apresentar para você um método que me ajudou a sair de uma vida mais ou menos e viver a vida extraordinária que eu sempre sonhei. O método que tem ajudado milhares de pessoas a de fato tirarem os seus projetos do papel, a pararem de procrastinar, a entrarem em ação e conquistarem aquilo que elas sempre sonharam para as suas vidas. Hoje você vai aprender o caminho para nunca mais desistir dos seus sonhos. Você está preparado? Muito bem, porque afinal de contas, o caminho para o extraordinário começa agora. Eu vou te ensinar a liderar a sua história de vida. Essa daqui sou eu, com apenas 8 anos de idade. Uma menina sonhadora, cheia de metas, cheia de objetivos. Esta frase de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, resume exatamente como eu era. A minha infância foi uma infância muito difícil, com muita escassez, com muitas dificuldades. E a parte mais complicada da minha infância sempre foi o alcoolismo do meu pai. Por causa do alcoolismo, eu vivi muitas situações de tristeza, de briga, de desentendimentos, de violência doméstica. E justamente por viver essa infância tão difícil, é que eu criava na minha mente um cenário completamente diferente no campo da imaginação. Quando as pessoas me perguntavam, Fernanda, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, eu serei uma atriz. O meu sonho era estar nos grandes palcos, nas novelas, no cinema, podendo viver uma vida muito melhor, uma vida extraordinária. Quando eu tinha 8 anos, eu pedi para que minha mãe me levasse até uma agência para que eu pudesse fazer um teste para uma novela. E quando eu cheguei naquela agência, algo muito importante para a minha história aconteceu. Durante a entrevista, a moça que estava fazendo a seleção das garotas para aquela vaga começou a me fazer uma série de perguntas. Perguntas que diziam sobre as habilidades que eu deveria ter para ocupar então aquela vaga. E ela me perguntou, Fernanda, você sabe nadar? E eu respondi, não. Fernanda, você toca algum instrumento? Não. Fala algum outro idioma? Não. Não, não e não. Eu não tinha as habilidades necessárias para ocupar aquela vaga. Ao término daquela entrevista, aquela moça anotou no cantinho da minha folha algo que eu pude observar. E ela então escreveu, é uma garota mais ou menos. Aquela frase impactou diretamente o meu coração. E a partir dali, eu comecei a viver uma vida mais ou menos. Eu tinha entendido que não adiantava sonhar grande, porque por mais que eu tivesse o desejo, eu não tinha as habilidades necessárias para conquistar os meus sonhos. Quantas vezes você também desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque você não tinha as habilidades necessárias? Você via as pessoas conquistando tudo aquilo que elas sonhavam, mas você não, porque faltava para você habilidades, recursos financeiros, muitas vezes, para você viver a sua história. E foi aí, quando eu me vi nesta situação, que eu passei então a viver uma vida mais ou menos. O tempo passou. E um dia, com 28 anos, eu tive acesso a um texto lindo da Águia e da Galinha, de Leonardo Boff. E ele conta a história de um filhotinho de águia que foi encontrado por um homem que só entendia de galinhas e foi criado dentro de um galinheiro. Aquele homem limitou aquela águia de viver o extraordinário e trouxe ela para viver dentro do galinheiro. Essa história foi tão impactante que naquele momento eu entendi o que aconteceu comigo quando eu era uma criança. Eu tinha sonhos de águia, eu tinha pensamento de águias, eu tinha coração de águia, mas naquele momento, naquela agência, eu fui limitada a viver uma vida mais ou menos. Quando eu entendi essa história, eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei aos 28 anos mudou completamente a minha história. Eu decidi que a partir daquele dia, nunca mais eu deixaria de lado um sonho e um objetivo por causa do que os outros estavam pensando sobre mim. Eu iria lutar com todas as forças para viver a vida que eu sempre sonhei viver. E foi aí, a partir desta decisão, que surgiu então o método VOE.
um método extraordinário que me fez sair deste campo, dessa vida mais ou menos, e alcançar a vida que eu sempre sonhei. E é um método que tem ajudado pessoas a pararem de procrastinar, pessoas deixarem de lado seus sonhos, a não terem mais medo, mas de fato começarem um projeto e ir até o final. E é este método que eu trouxe para você hoje. Ao término dessa palestra, depois de conhecer esse método, você vai entender que você pode continuar lutando pelos seus sonhos e seus objetivos. Desistir não será mais uma opção na sua vida. Você vai entender de uma vez por todas que você nasceu para voar. Está preparado para conhecer este método? Então vamos lá. A primeira letra do método Voe diz: vença as circunstâncias. Tudo mudou na minha vida quando eu não mais fiquei esperando o momento perfeito. Eu entendi que ao longo da nossa jornada, do nosso caminho em busca de realizar os nossos sonhos e nossos objetivos, nós vamos nos deparar com vários problemas. A falta de dinheiro, a falta de recurso, a falta de apoio, a sobrecarga, a vida difícil, problemas de saúde e tantas outras coisas. Só que quando você tem um objetivo, quando você tem um foco, você olha para essas circunstâncias, para estes problemas naturais da vida, apenas como uma forma de ultrapassá-lo para te tornar mais forte e mais focado naquilo que você sonha. Muitas pessoas não vivem o extraordinário justamente porque diante da primeira adversidade, diante da primeira circunstância, elas desistem. Vencer as circunstâncias faz com que você continue caminhando de maneira certa e focada para os seus objetivos. O segundo passo desse método é ouse viver o processo. A ansiedade, a vontade de que as coisas aconteçam rápido, faz com que você entre num looping de desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, porque está acontecendo para ele, está acontecendo para o outro, mas não está acontecendo para mim. Viver o processo é fundamental para que você possa voar e manter-se neste mesmo lugar de maneira sólida. Para que seu voo seja um voo sólido, seja um voo constante, você precisa passar pelo processo, aprender novas coisas, amadurecer, internalizar algumas fases também, para que você consiga de fato viver a vida extraordinária que você sempre sonhou. E o terceiro passo é enxergue e acredite além. Preste atenção. Ao longo da sua jornada, você vai precisar acreditar muito mais em você do que as outras pessoas. Pode ser que você tenha um sonho, uma meta, um objetivo que as pessoas que estão ao teu redor, talvez até da tua família, não vão acreditar. Mas somente as pessoas que conseguem acreditar naquilo que elas carregam dentro do seu coração são as pessoas que alcançam o extraordinário. Quando você internaliza a sua missão, quando você busca, quando você vence as circunstâncias e quando você passa pelo processo, então você está pronto para voar e decolar. A história da águia e da galinha, ela termina da seguinte forma. Um dia, um homem conhecedor de águias viu aquela águia ali no meio do galinheiro, vivendo como uma galinha. E então ele pega aquela águia, ele leva para o alto da montanha e ele, ao chegar naquela montanha, o sol ainda não havia nascido, ele segura aquela águia bem forte em suas mãos e diz assim: águia, você nasceu águia. O teu coração é de uma águia e você não precisa se limitar a um galinheiro. Você tem um céu para voar. Abra suas asas e viva exatamente aquilo que você nasceu para viver. A história conta que aquela águia então abre as suas asas enormes e voa. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para que você também viva o extraordinário na sua vida. Eu quero te fazer um convite para que cada dificuldade que aparecer ao longo da sua jornada, você vença ela com força, com garra, com determinação, entendendo que isso faz parte da vida. Eu quero te fazer um convite para você ousar a viver este processo sem ter pressa, mas entregando de coração e de alma, porque o extraordinário está no processo enquanto você está caminhando em busca do seu sonho. E eu quero te convidar também para que você enxergue além, para que você enxergue coisas que ninguém está enxergando, para que você acredite naquilo que está pulsando dentro do seu coração, para que de fato aquele sonho, aquele desejo, aquela meta que você tem na sua vida possa se concretizar a cada instante. Você nasceu para viver o extraordinário. Por isso, voe. Muito obrigada.